E os resultados fresquinhos agora são do Nordeste. Vamos fazer uma rodada começando pela capital do Piauí. Teresina agora já tem, vamos ver, 99,61% das urnas apuradas. E Teresina, na verdade, já reelegeu o prefeito Silvio Mendes, do PSDB, com 70,37% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato José Nazareno, do PT, com 25,88% dos votos. Em terceiro lugar, ficou para Ismar Tavares, do PCB, com 2,52% dos votos. E o quarto lugar, com Alexis Leite, do PSOL, com quase 1% dos votos, 0,53%. Seguimos agora para a capital do Maranhão, São Luís. Em São Luís já temos agora, vamos ver quantas urnas apuradas. 98,92% das urnas apuradas. Já estamos na parte final. João Castelo, do PSDB, 43,14% dos votos, lidera. Em segundo lugar, Flávio Dino, do PCdoB, 34,25% dos votos. O terceiro lugar está com Clodomir Paz, do PDT, 9,45% dos votos. E o quarto lugar, Raimundo Cutrim, do DEM, 4,52% dos votos. Esses são os 4 candidatos mais votados na capital do Maranhão. E nós vamos agora direto para Fortaleza, conferir como vai a apuração das urnas, que também já chega ao final, 99,97% das urnas apuradas. E quem está em primeiro lugar é a candidata à reeleição, prefeita atual, Luiziane Lins, do PT, com 50,16% dos votos. Em segundo lugar, vem Moroni Torga, do DEM, com 25% dos votos. Em terceiro lugar, Patrícia Gomes, do PDT, com 15,47% dos votos. E em quarto lugar, Renato Roseno, do PSOL, com 5,67% dos votos. Seguimos agora para outra capital do Nordeste, que é Recife. Recife tem agora, vamos ver, quantas urnas apuradas? 98,54% dos votos. João da Costa está em primeiro lugar, do PT, com 51,58% dos votos. Em segundo lugar está o candidato Mendonça, do DEM, com 24,62% dos votos. Em terceiro lugar, o candidato Raul Henri, do PMDB, 16,38% dos votos. E em quarto lugar, o candidato Cadoca, do PSC, com pouco mais de 3% dos votos. Esses são os 4 primeiros colocados em Recife. E daqui a pouco trazemos mais informações e números das apurações por todo o Brasil. Fernando. E vamos até o TRE em São Paulo, novas informações da apuração na capital paulista com o repórter Márcio Campos. A apuração transcorre normalmente depois daquela falha no programa de computação, onde totalizava os votos, mas está tudo certo. Fernando, agora 81,07% dos votos apurados. Gilberto Kassab vem em primeiro com 34,3%, Marta Suplicy está em segunda com 31,2% e Geraldo Alckmin com 23,0% dos votos total, 23% dos votos total de 81 apurados até agora, pouco mais de 9 horas da noite, Fernando. Então a expectativa é que até as 11 horas da noite realmente já se conheça aí quase 100% dos votos apurados de São Paulo. Fernando. Obrigado, Márcio Campos. E continuamos analisando aqui os números. Agora o nosso convidado é o ministro dos Esportes, Orlando Silva. Muito boa noite, ministro. Prazer falar contigo, Fernando. Ministro, vamos analisar aqui alguns candidatos do PCdoB. O Flávio Dino, lá em São Luís do Maranhão, vai para o segundo turno com apoio de Rosiana Sarney. Quem diria, hein, ministro? O PCdoB fazendo acordo com a família Sarney. Veja, Fernando, o PCdoB foi muito bem nas eleições. Essa é a primeira eleição em que a gente aparece com face própria, apresentando nomes, programas, porque historicamente nós apoiávamos os candidatos do PT, sobretudo, que é o principal partido da esquerda brasileira. Eu creio que o PCdoB, com o desempenho que teve, de Manuela no Porto Alegre, Jandira Fegali no Rio, Jô Moraes e, sobretudo, a conquista em primeiro turno da eleição de Aracaju e aí do segundo turno em São Luís, se credencia como um partido político que vai ser alternativa no próximo período nas eleições que o nosso país vive. Flávio Dino é um nome, é a novidade em São Luís. Nós temos um diálogo muito positivo com o prefeito atual, Tadeu Palácio. Nós tivemos uma conversa com ele na semana passada, quando estive em São Luís, e já sinalizávamos o apoio mútuo em função de quem passasse o segundo turno, nós ou o Clodomir. Eu creio que será um apoio importantíssimo do nosso prefeito Tadeu Palácio no segundo turno para que ele conquiste a vitória. Agora, ministro Orlando Silva, o que fará o PCdoB no segundo turno, principalmente em Porto Alegre? Manuela Dávila conquista 15% dos votos dos gaúchos, e qual será a posição do partido no segundo turno?
Veja, nós somos um partido político que se posiciona em função, a partir de debates nacionais. Nós devemos, nessa semana, logo no meados da semana, fazer um encontro da direção principal do nosso partido para debater, à luz do projeto liderado pelo presidente Lula e do posicionamento das forças, pensando em 2010, que composições são mais importantes para assegurar a continuidade do projeto liderado pelo presidente Lula. Então, eu imagino que alianças históricas, compromissos programáticos, vinculações que o partido tenha localmente terão peso, mas terão um peso decisivo a rearrumação de forças que sirva a manter o projeto liderado pelo presidente Lula. Só confirmando, em Fortaleza, reeleita a candidata Luiziane Lins, do Partido dos Trabalhadores. Também do Partido dos Trabalhadores, vitorioso em Recife, sob júdice, porque a acusação do uso da máquina pública durante a campanha, o candidato do prefeito João Paulo, João da Costa. Aliás, o slogan da campanha era João, vota em João. Deu certo, né, Lavareda? É verdade. E mesmo com essa condenação em primeira instância, o candidato petista conseguiu resistir às pressões na última semana de campanha, inclusive, todos os ataques dos adversários, e vai aí por uma margem inferior a 1,5 ponto, mas vai levando a eleição ainda no primeiro turno. Lavareda, qual é a análise que você faz do mapa do Nordeste, das capitais do Nordeste, do resultado dessas eleições de 2008? Veja o seguinte, resultados que vão desde Teresina, onde o prefeito do PSDB se reelege com facilidade, São Luís, onde o prefeito Tadeu Palácio não faz o seu sucessor, ou seja, não consegue colocar seu candidato no segundo turno, e é um candidato do PSDB, o ex-governador João Castelo, que vai para o segundo turno contra o deputado Flávio Dino, que, como você próprio disse há pouco, é a grande novidade daquela eleição em São Luís. Depois nós temos Ceará, a vitória da prefeita candidata à reeleição, o que nessas eleições, no dia de hoje, não constitui novidade. Os 20 prefeitos candidatos à reeleição, 19, ou boa parte, leva a eleição já no primeiro turno, ou vão, em boas condições, liderando a disputa para o segundo turno. E depois nós temos Rio Grande do Norte, a candidata Micarla, do PV, na verdade apoiada pelo senador do Democrata, José Agripino, conseguiu a dianteira e vai levando até o momento, pelo menos até os últimos resultados que nós vimos, a eleição já no primeiro turno. Talvez ela consiga levar a eleição no primeiro turno. Em João Pessoa é uma reeleição, prefeito muito bem avaliado, com mais de 60% de ótimo e bom, e repete o desempenho eleitoral, repete no desempenho eleitoral esses números. Em Recife não é reeleição, mas o resultado traduz a força do atual prefeito João Paulo, que tem cerca de 68% de aprovação na cidade. Em Maceió, o prefeito Cícero Almeida é o campeão de votos no Brasil, ele é eleito aí com perto de 80% dos votos válidos. Em Aracaju, o candidato do ministro leva a eleição no primeiro turno, e em Salvador nós tivemos a eleição mais surpreendente. Já foi a campanha mais acirrada. No primeiro instante era um triplo empate na segunda colocação. Ao final da campanha terminamos com um triplo empate na primeira colocação e o surpreendente deslocamento do candidato ACM Neto, que liderou a campanha durante 3/4, se não 4/5 do tempo, e terminou sendo ultrapassado no dia da eleição e está fora do segundo turno. Mas o retrato do Nordeste, que fica da eleição, é no primeiro turno 7-1 para o governo. O governo ganhou 5 eleições no primeiro turno, a oposição ganhou 1 apenas em Teresina. Tem 2 segundos turnos em que os candidatos, 2 são da base, portanto já garantimos 7-1, e tem a disputa de São Luís, que pode permitir que a base do governo tenha 8-1. Então foi uma grande vitória da base de sustentação do presidente Lula. Vamos conferir mais